Alô você, a graça e a paz a todos que se encontram conosco nesta lição 6 da nossa lição de estudo. Quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus por todo quanto estão se esforçando dentro da possibilidade. Todos estão se esforçando para aprender, né? Para aprender mais e realmente andar de acordo à palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre estamos dando a lição para se igualar à lição, não é, da série. A gente estamos falando lição por lição, para os amados não perder a sua lição. Então essas lições que a gente está passando pelo canal não vai se repetir na igreja, não é? A gente estamos para acompanhar, para alcançar as demais lições, né? Lições que já tem igreja que está na 12, né? Tem outra que está na 10, né? E a gente estamos na 6, então a gente vamos igualar com a lição no vídeo aula. Eu creio que vocês vão aproveitar a lição de vocês, né? Estou ajudando a todos para que possa aproveitar bem a sua lição. Vocês só têm somente de acompanhar as aulas e responder direitinho, não é? E essas aulas vai servir de recurso espiritual, não é, para os dias futuros, porque você vai ter referência. É somente vir aqui no vídeo e vocês vão encontrar alguma referência de ensino. Quero agradecer a Deus, a todos vocês da igreja do Prato 1, da Assembleia de Deus, da Pentecostal Assembleia de Deus no Prato 1. A todos que participam da aula, quero agradecer a Deus, a você que está curtindo esse vídeo, obrigado. Vocês que têm se inscrito aqui no nosso canal, também muito obrigado. Quero agradecer a Deus por você se inscrever, não é, no nosso canal Santos Digital Gospel. Eu sou grato a Deus por todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lição, né? A lição de número 6, né? A lição número 6 está aqui, Escola Bíblica, Jovens e Adultos. Os bem-aventurados, deles é o reino de Deus. Então está aqui a lição, não é, que é de mestre e aluno, vocês podem acompanhar. Lição 6, bem-aventurados os que choram. Comentário pelo pastor Antônio Santos. Estou comentando essa lição. Não sou escritor da lição, estou comentando a lição. É bom saber disso, que a lição, estou somente comentando as aulas que vai ser explanada nas classes, não é? Mas a gente estamos fazendo vídeo aula porque a gente chegou na igreja, a igreja estava sem escola, então a gente ficou ficamos a 10 lições das demais, não é? 10 lições das demais. E então a gente vamos agora acompanhar em vídeo aula para se igualar-se e trazer as novas lições para que os amados irmãos possam estudar o que a sede estuda, que também pode estudar, acompanhar tudo direitinho, não é? Conforme as inscrições, conforme aqueles que são inscritos nas lições, tá bom? Então vamos lá, nós vamos voltar à nossa aula, que está uma bênção de Deus. Então vimos aí que a lição é a número 6, bem-aventurados os que choram. Vamos agora para a nossa aula. Vamos aí esperar somente que o programa vai abrindo. Leitura temática, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Leitura em classe, Salmos 97, o 10 ao 12, que diz assim: o Senhor ama aos que odeiam o mal. Ele preserva as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios.
A luz é semeada para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, o justo no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. A gente tem realmente três tópicos na lição, né? Nós temos os 3 tópicos da lição, que é o primeiro, o tema e diversas versões do choro, né? Aí vem o segundo, o choro do verdadeiro seguidor de Jesus. Terceiro, o seguidor de Jesus ante o sistema pecaminoso do mundo. Então está aí os três temas, né? 3 temas da lição para a gente estar meditando nesta noite, não é? Vimos aí que a lição tem 3 temas, né? 3 temas, ou seja, não tem 3 temas, mas 3 tópicos, não é? 3 tópicos, 3 primeiro, segundo, terceiro. Cada um vem trazendo realmente um ensino para nós, né? Cada um vem trazendo um ensino para nós. Primeiro, o tema o tema e diversas versões. As versões que as Bíblias falam acerca do choro, cada um vai dizer realmente dessa bem-aventurança. O segundo, o choro do verdadeiro seguidor de Jesus. A gente vai estudar no segundo tópico, né? Depois vem o terceiro, o seguidor de Jesus ante o sistema pecaminoso do mundo. Aí está os 3 temas, né? Os 3 itens da lição, que é primeiro tópico, subtópico, terceiro subtópico, tá bom? Então a gente vai compreendendo de pouquinho em pouquinho, cada passo em seu devido lugar, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, vocês preparam aí sua lição, abra sua lição direitinho para que a gente possa acompanhar passo por passo. Você não pode perder nada, tá bom? Então vamos lá. Entendendo o texto, vamos lá, isso aqui é uma ajuda teológica que eu sempre trago nas lições, para que os amados irmãos possam aprender mais, abrir mais o seu conhecimento, não é, para compreender a lição que está em suas mãos, que está em foco. Bem-aventurados os que choram, assim como os demais bem-aventuranças, promete compensação no juízo final para todos os discípulos interiormente desesperados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5 e o versículo 4. Veja que alguém que está feliz não precisa de consolo. Precisa de consolo aquele que está em grande tristeza, né? Aquele que está feliz, não precisa você chegar lá e consolar o que está feliz. Você só vai consolar aquele que está triste, lógico, né? Então vamos entender o texto de Mateus 5 e o versículo 4. Agora eu tenho aqui uma ajuda teológica que é de suma importância a você que está estudando a lição. Aprendemos muito nos momentos de abundância e alegria. Contudo, aprendemos muito mais nos momentos de escassez e tristeza. Isso porque o choro nos sensibiliza e essa sensibilidade nos torna apto a perceber as verdadeiras riquezas da vida. No choro que valorizamos muito mais as coisas, mesmo as mais insignificantes. Aí que paramos para refletir sobre tudo o que nos envolve. É no choro que percebemos que melhor está na casa do luto, porque lá aprendemos muito mais do que em banquetes. O choro nos torna como meninos aquebrantados, prontos para chorar aos pés de Jesus. Então está aqui, não é? Ajuda teológica para a nossa segurança, né? Também está a explicação do texto para vocês ir compreendendo a lição, para se informar-se melhor, não é? A lição não impede de você estudar texto, estudar a Bíblia Sagrada,
não é, de buscar outras refutações, não é, de buscar ajuda. A lição já é uma lição completa, mas a gente precisa engordar mais, precisa buscar mais um pouquinho, né, para compreender, sair compreendendo devagarzinho. E principalmente aqueles que gostam de ensinar, aqueles que gostam de pregar. Então, não é impedido você ler bons livros, né? Livros de acordo com a lição. Na época que nós estávamos em outros ministérios, não é, onde tinha também as lições próprias, a gente fazia isso, né? Tinha um ensinador cristão, tinha outras ajudas e outras refutações, a gente sempre fazia isso, né? Quando eu comecei a ensinar, há mais de 20 anos, quase 30 anos, que eu ensino em escola dominical, a gente sempre tinha ajuda, sempre a gente juntava com os outros companheiros, e ali a gente lia bons livros, comprava outros livros que eram com refutações, com os ensinos da lição, e isso ajudou bastante, não é? Então, a gente traz essa ajuda teológica para que vocês possam realmente se esclarecer mais, né? Ficar mais à vontade com a lição, com o texto, com aquilo que com o assunto que vocês estão estudando. Amém? Então, vamos adiante, né? Vamos adiante aqui, vamos buscando mais alguns assuntos aqui da lição. Vamos para o primeiro tópico da lição, que é de suma importância para cada um de nós que estamos acompanhando a lição. Então, o tema choro em diversas versões. Neste tópico da lição, vamos ver em algumas versões o verbo dessa bem-aventurança. Então, na Bíblia, o peregrino feliz, os afligidos, porque serão consolados. 2017, né, página 2008. Na segunda versão, na Bíblia judaica, completa: quão abençoados são os que pronteiam, porque serão confortados. 2010, página 1223. Na terceiro ponto, na Bíblia, volume 1, notas de Frederico Lourenço: bem-aventurados os que estão de luto, porque eles serão confortados. 2017, página 72. Então é bom vocês ir compreendendo aí, né? Bem-aventurado os que estão de lutos, outro bem-aventurado os que choram, não é? Outro bem-aventurado os que planteiam, já vem, mas tudo tem o mesmo sentido. Tudo tem o mesmo sentido. Na quarta, na revista, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, deixa eu ver aqui, na página 2012, página 1747, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a versão que nós estamos estudando hoje. Aí, felizes as pessoas que choram, pois Deus a consola, na linguagem de hoje, na nova versão. Aí vem aqui no 2000, né, página 5, também a página 6. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, na Bíblia de Jerusalém. Então, todas têm o mesmo sentido, né? Todas, tanto uma quanto a outra, têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado, né? De tristeza, de angústia, né? De sofrimento, de lutos, decepção, não é? Tudo isso tem realmente o mesmo sentido, né? Só muda algumas linguagens, algumas traduções, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Porque alguém pode dizer assim: mas pastor, por que tanta versão? Não, não tem nada a ver, nada a ver. A Bíblia cada vez mais vai se atualizando, né? O tempo, se um dia eu for escrever a Bíblia Sagrada, eu faço da minha tradução, né? Da minha linguagem, da minha cultura, né? Da minha cultura, onde eu estou vivendo, para o local que eu estou. Então ali eu tenho que falar numa linguagem que onde eu esteja as pessoas entendam, mas eu tenho que trazer no mesmo sentido. Eu tenho que trazer a palavra no mesmo sentido para que as pessoas possam realmente se apaziguar, né? Se entender, né? Compreender os assuntos, para que os assuntos realmente não fiquem aí sem nenhuma explicação ou sem entendimento.
Então as pessoas realmente fazem a linguagem, né, a linguagem de hoje, explica atualizada e por aí se vai, não é? Mas com o mesmo sentido, o choro permanece sendo choro, a tristeza permanece sendo tristeza, né? A gente entende que é a tristeza, está falando de tristeza, falando de luto, luto fala de sofrimento, não é de perca. Então aí você está vendo que mediante querido e outras coisas por aí. Então a Bíblia está falando de choro. Quando se perde alguma coisa, é lógico, você não vai se alegrar porque você perdeu alguma coisa, não é? Então tem que ficar triste mesmo. Então vamos agora para o segundo, vamos ainda está aqui no primeiro tópico da lição. Não é? Mas a gente quer ver aqui no primeiro tópico, o primeiro tópico da lição mesmo, mas vamos ver aqui a resposta, né? Vamos caprichar aqui. A gente já viu aqui, o primeiro tópico da lição. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Isso, não é? Aqui embaixo aqui tem a explicação que vocês não podem ficar de fora com isso aqui. Tanto em um como em outro. Em outras versões, podemos perceber que essa beatitude, subsídios, né, revela uma grande tristeza no interior do verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Essa tristeza faz-se presente na vida daqueles que não se contentam com as injustiças deste mundo mal, isto é, o mundo de pecado e distanciamento de Deus. Então isso, o verdadeiro cristão, ele sofre porque não se conforma com esta era, uma era diabólica, não é? Uma era de sofrimento, de perca, de angústia, de tantas coisas. Então o verdadeiro cristão está triste por conta disso, não é? Mas a sua alegria vai ser quando ele chegar diante de Deus e o Senhor vai enxugar a sua lágrima dos seus olhos. Então aí realmente a gente não pode se alegrar com tantas coisas ruins. Mas daqui a pouco a gente vai entender que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que a gente se alegre com isso, né? Até com esse sofrimento. E o Senhor quer que nós se alegre com o sofrimento. Então a gente tem que ter uma boa natureza, né? Um certo conhecimento para aceitar a lógica de Jesus Cristo, né? A lógica espiritual. Então vamos para o segundo tópico da lição. O choro do verdadeiro seguidor de Jesus. Aí vem aqui, precisamos esclarecer que este choro não é devido a qualquer catástrofe, né? Ou incidente que ocorre na vida de alguém. Sabemos que muitas pessoas no mundo têm chorado por diversos motivos, dos mais simples aos mais complexos. Então, não é todo mundo tem um motivo de chorar, a não ser aqueles que realmente vivem no mundo que não tem sofrimento. Mas quero ver quem vive aqui no mundo que não tem sofrimento, né? Então, de uma forma ou de outra, a pessoa passa por algum sofrimento, né? É abatido de alguma maneira, né? E ele realmente é surpreendido, então vem o choro, não é? Outros procuram encher o espaço que a gente vai falar nessa lição. A lição deixou bem claro, o nosso comentarista, ele deixou bem claro que realmente pessoas procuram espaço para preencher, né, o seu vazio, e daí por diante. A gente precisa ter muita atenção para compreender esta lição. Vamos voltar lá para o texto do segundo tópico da lição, porque é muito importante isso aqui. Neste último dias, temos visto e ouvido história de sofrimentos de milhares de pessoas em que a mídia mundial tem mostrado como o triste fim de vidas, né? Antes a coronavírus que causa a Covid-19, doenças essas que ainda não se encontrou o antídoto, né, definitivo que venha dar embate tal a sua eficácia. Então, a gente vemos um motivo que o mundo está chorando, né? O mundo está chorando com perca de parente, de pessoas, não é? E aí eu coloquei um textozinho aqui na parte aqui laranja, que diz assim: quem nunca chorou na vida? E quem não conheceu pessoa cuja dor extravasava através das lágrimas, mas ainda
quando os meios de comunicação trazem para dentro de casa imagens do mundo interior, corremos até mesmo o risco de nos acostumarmos, de endurecermos o coração diante da enxurrada de sofrimentos que ameaça nos submergir. Então, a mídia, ela começa mostrando tanta situação, tanta coisa ruim, que se a gente não tiver cuidado, a gente vai achar que isso vai ser normal, e aí a gente vai ficar como o mundo, não é? Ficar como o mundo, não é? Sentindo prazer até nas coisas ruins de lá do mundo. Mas isso aí são um choro que chorei, isso é um choro natural, não é? Que é ocasionado, não é? Com coisas naturais, com catástrofes, né? Com situações que venham a bater, né? A bater as pessoas. Então as pessoas ficam abatidas, não é? Vai ser colidido com essa situação, e aí vem um choro, vem um remorso daí por diante. Mas o choro que do servo de Deus ele sofre é uma angústia por ver o mundo mergulhado no pecado. Porque nós devemos estar tristes com essa situação que ocorre no mundo? Porque muitas pessoas partiram sem Jesus, muitas pessoas partiram sem conhecer o verdadeiro Deus, não é? Mas quem partiu com Cristo, não é? Como o pastor Ziel, nosso pastor, ele falou, né? Os crentes, ele tem medo da morte, tem medo de morrer. Parece que os crentes têm medo de morar no céu, não é? E eu também sempre gosto de dizer isso. Né? Nós cristãos, tem medo da morte, tem medo de morrer, e quer viver mais tempo aqui, para quê? Não é? Que a nossa alegria está lá em cima, não é? Está lá em cima quando chegarmos lá em cima. Então o crente é para estar feliz quando chegar a sua hora. Não é que ele vai pedir morte, não é? Mas ele deve estar feliz quando chegar a sua hora. O crente deve estar feliz quando chegar a sua hora. Então a gente realmente deve estar angustiado, porque as pessoas estão partindo sem Cristo, as pessoas estão partindo sem Deus, e a gente às vezes cruza os braços sem fazer nada, não é? Às vezes a igreja está estreitada, sem fazer nada, sem ter direito de voz, outros têm direito, mas não falam, e daí por diante. Então é isso que a lição está falando. Bem-aventurado aqueles que choram, não é? Neste momento está chorando, está angustiado por conta disso, dessa situação. Mas se você começar a se envolver-se com as coisas do mundo, a mídia começa lhe mostrando o lado oposto dessa situação. Daqui a pouco você vai achar que tudo é relativo, tudo é normal, tudo, não é? Você começa a aceitar a situação como essa. Então a gente não pode se conformar com essa situação. Então é isso que a lição está falando, que a gente não pode se conformar com essa situação. Então, bem-aventurados são aqueles que choram, não é? Porque todo mundo já chorou, todo mundo chora, mas tem um choro natural, o choro natural, o choro físico, não é? O choro, não é espiritual, não é? Tem um choro que é ocasionado por alegria, não é? Por emoção, de supetão, de alguma coisa assim por diante. O termo é hebraico e grego para choro. Choro subsídio indica o sentido de chorar por motivo de alegria ou tristeza, ou que inclui lamento, queixa, remorso ou arrependimento. Estudando o Antigo Testamento, percebe-se que o choro é expressão natural e espontâneo de uma emoção forte. Então está aqui, não é? O que a gente estava falando está bem claro. Então vamos agora para a parte final da lição, que é o terceiro tópico, o seguidor de Cristo ante o sistema pecaminoso do mundo. Já fizemos no tópico primeiro uma leve consideração sobre uma profunda tristeza no coração do seguidor de Jesus. Então, o que acontece? Você pulando aqui um pouquinho aqui, continuando ainda sobre essa tristeza, podemos dizer, em outras palavras, pode uma pessoa apresentar uma alegria externa, porém se internamente triste, e vice-versa? Pode sim, não é? Pode sim. Então, aqui na lição, a gente vamos entender, não é? Porque o apóstolo São Paulo, ele falou alguma situação, não é? Ele se esforçou, que a gente deve buscar as coisas de cima, onde o Senhor está. Jesus falou do verdadeiro, que se o
o filho libertar, verdadeiramente eu seria livre. Então, tudo isso, não é? Então, a gente precisa estar enquadrado nessa situação, não é? Porque senão os cristãos ficam envolvidos com as coisas do mundo e deixam passar situações boas, situações que você deveria tirar lições para a sua vida e você deixa passar, não é? Fazendo vista grossa. Então, lamentável perceber-se que quanto mais os homens não têm essa presença, a presença de Cristo, eles são ruidosamente alegres, porém internamente muito tristes. Eles precisam de alegria, de alegrias externas, de entretenimentos profanos, de alegrias ruidosas e violentas. Não toleram a solidão, vive à procura de companhias por toda parte, a fim de estarem acompanhados e viverem em ações de pecaminosidades. Está vendo aí? Não é? Está diversa. Como, por exemplo, infelizmente, muitos, devido a essa funesta tristeza, para fugir da sensação da sua tristeza, solidão, recorrem a entorpecentes tais como a maconha, cocaína e morfina e outras coisas pela frente. Então aí realmente eles procuram preencher esse vazio deles, não é? Porque ele não aceita isso. Nós não. Nós procuramos a Cristo, chorar nos pés do Senhor, pedir ao Senhor uma ajuda e sabemos que seremos consolados quando nós sairmos daqui. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou a sua alegria com nós, não é? Para a gente se alegrar com o sofrimento, porque realmente se isso acontecer conosco, a gente está triste com a situação, o sistema do mundo, então com certeza o Senhor se alegra com nós e nós seremos alegres no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso aí, amado. O apóstolo São Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Isso o apóstolo São Paulo. Isso também nós poderíamos também dizer isso. Nós podemos suportar essa situação. Para maior parte dos homens, a vida presente está focada nas coisas enfermeiras desta vida. Em alegrias, né? Em alegrias momentâneas, ou em prazeres da carne pura e simplesmente de forma que as coisas espirituais não lhes têm muito importância. Então está aí, não é? Eles procuram sempre as coisas supérfluas, as coisas realmente do mundo, não é? E eles, com isso, eles passam seu tempo. Não é? Ele passa seu tempo lá. Então, aqui, para nós concluirmos essa parte aqui, diz Paulo, vamos lá, aqui, Paulo, espirituais, como disse o apóstolo Paulo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3 e o versículo número de 1 ao versículo 3. Então aí está a explicação desta lição, não é? Que com certeza vocês vão ter respaldo para as vossas vidas, vão ter conhecimento, amplo conhecimento, não é? Procure, não é? Porque nesse sofrimento nosso a gente tira lições para nossas vidas, não é? E quanto mais a gente passar por lutas, por dificuldades, mas com certeza o Senhor vai chegar ao nosso lado para enxugar nossas lágrimas, não é? Porque somente aqueles que passam por aflições, por luta, por dificuldades, são aqueles que precisam de consolos. Mas aqueles que já são consolados aqui, não é? Aqueles que já têm a sua parte aqui na terra, para que ele ser mais consolado pelo Senhor? Porque já tem a sua vida, não é? A sua vida já no seu bel prazer. Então a gente precisamos realmente saber dessas coisas, amado. Não é que a gente vai ver somente na tristeza, não é? A gente sabe que um dia a gente vai sair daqui e vai se alegrar lá em cima com o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Então vamos para realmente a parte final, o questionário da nossa lição. Vamos lá para o nosso questionário. Questionário primeiro. O que essa beatitude de Mateus 5,4 revela no interior do verdadeiro seguidor do Senhor Jesus? Aí, primeiro, A, uma grande tristeza. B,
uma grande alegria. C, um misto de alegria e tristeza. Então, eu coloquei aqui uma grande tristeza, que é a A. Não é? Então, vocês aí ficam à vontade para escolher o que você já achou, não é, da lição. A lição foi explicada bem direitinho, não é, que o servo de Deus, eles estão tristes, vivem tristes, sofrendo por conta desse sistema diabólico, né, que leva a pessoa para o inferno, que leva a pessoa para o sofrimento, para o abismo, e às vezes pessoas amigas, parentes nossos, e a gente fica muito angustiado quando perde alguém para as trevas. Então isso é que traz a tristeza no verdadeiro cristão, tá bom? Então aqui segunda questão, dentre os muitos males na humanidade, qual o nome do vírus que nos últimos tempos tem feito lares, famílias inteiras sucumbirem no mar de lágrima e dor? Então sabemos muito bem que não é o HIV, que está no ar, e também C, que é o Ebola, que também tem matado muitas pessoas. HIV ainda continua matando até o dia de hoje, mas ultimamente quem vem ceifando as vidas e deixando os lares em mar de tristeza e dor é o coronavírus, né? Então o corona está aí matando, né? E as pessoas não podem fechar os olhos para isso. Devemos estar tristes por isso, porque tem muitas pessoas que estão sendo ceifadas que não aceitaram Jesus como Salvador, não conheceram Jesus, e outros realmente que até conheceram, mas partiram sem realmente pedir perdão ao Senhor. Então está aí, não é, a B, o corona, não é? Então, nascer para a maior parte dos homens, a vida presente está focada em quê? Então, no reino de Deus é difícil, né? No B, na oração também muito complicado, que devia ser, mas a maioria dos homens, eles estão focados nas coisas enfermeiras desta vida. Então, a maioria das pessoas estão focadas nas coisas enfermeiras desta vida. Então, está aí a lição, e eu creio que com certeza vocês já aprenderam bastante, não é? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco, e a gente vai, de uma forma possível, poder ensinando os amados irmãos. Vamos estar orando. Eterno Senhor, Pai Celestial, Rei do Universo, Senhor da Glória, eu te louvo, te glorifico, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Senhor, o Senhor é verdadeiro, Pai, toda honra, toda glória te pertence. Continua, Pai, conosco, abençoando teus filhos e tuas filhas, assim eu te peço e já te agradeço, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por mais uma lição, que todos venham aprender, desfrutar dessa bênção espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Fica com Deus e até a próxima lição. A gente vamos estar passando até a lição número 10. Não é? Da 10 em diante a gente vai ver como é que faz para que a gente possa dar aula presente. Né? E numa dessas lições eu vou falar com vocês que estão na nossa classe. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima lição. Deus abençoe a todo o Brasil, fica na paz.